Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Sabrina, eu tô no quarto período de Engenharia Mecatrônica e primeiro período de Marketing Digital. Bom, como vocês já viram no título desse vídeo, eu saí de 620 pontos e cheguei em 920 em um ano, né, de preparação. Eu vou contar um pouquinho dessa trajetória, dando algumas dicas e mostrando para vocês como a plataforma do Explica-E pode ajudar vocês também nessa trajetória. Vamos lá? Bom, eu sempre fiz Enem como treineira, então desde o primeiro ano do ensino médio eu fui fazendo, né, a prova do Enem, para chegar no terceiro ano eu já estar adaptada como era a prova, como que era a dinâmica dentro de sala de aula e tudo mais. E aí, na minha primeira prova do Enem, eu ainda não tinha visto o texto dissertativo argumentativo, né, que é o que é cobrado. Então, eu fui conhecendo, tipo, conto, poema, essas coisas, e cheguei lá e fui vendo como é que era e tal, na hora, assim, é esse aqui que eu tenho que fazer e tal. Tirei 640 nesse primeiro Enem que eu fiz. E aí, a partir do segundo ano do ensino médio, lá na escola, a gente começou a ter uma direcionada maior para a questão de texto dissertativo argumentativo, para treinar para o Enem, para até ajudar a gente em questões do PISM, que é o vestibular seriado da UFJF. Então, a gente começou a ter esse direcionamento. E aí eu fui fazendo, né, as redações e tal, a professora corrigia, eu tava tirando notas boas, eu tava tirando notas altas, de 800 para cima. E aí chegou no Enem, o tombo veio. Eu fiz a redação, achei que eu tava arrasando, e aí quando saiu a nota, tá, eu tinha tirado 620, tipo, tinha caído 20 pontos do Enem anterior, e no Enem anterior eu nem sabia como era a estrutura do texto, o que eu tinha que colocar. Então, isso foi um ponto de atenção para mim, porque, assim, na minha cabeça, como eu estava estudando o conteúdo, como eu estava, né, tendo a correção, eu estava, né, tava tirando notas boas na correção e tudo mais, eu tava indo bem, então a minha nota tinha que tender a subir e não a cair, né, na redação. E aí não foi o que aconteceu, ela caiu. Eu fiquei assim, opa, tem alguma coisa de errada acontecendo. No terceiro ano, a minha professora que corrigia as redações era diferente da do segundo ano. Então, ela era muito mais rigorosa, ela passava mais feedbacks a respeito dos erros, o que foi ótimo para mim, para eu conseguir desenvolver e entender, né, e conseguir, tipo, ir melhorando realmente, e não uma melhoria, tipo, que eu achava que eu tava melhor, mas eu não tava, sabe? Então, chega de enrolação, vamos para as dicas aqui. E a dica número 1 que eu tenho para dar para vocês é a questão de a gente entender não só a estrutura da redação, como também as competências que são cobradas. Então, é um texto dissertativo argumentativo, qual que é a estrutura dele, né? O que tem que ter na introdução, nos desenvolvimentos, na conclusão, o que o Enem espera de mim em termos de competências e tudo mais. Então, esse é um dos primeiros passos que eu fiz para conseguir melhorar a minha nota, foi entender melhor as competências. Como eu falei com vocês, a importância da gente entender, né, a estrutura, o que é cobrado pra gente no texto. Explica aí, tem várias aulas falando sobre introdução, desenvolvimento, repertório, coesão, intervenção. Tem a cartilha do Enem 2019, assim que sair, né, a cartilha de 2020 eles vão colocar também. E tem também a questão de trabalhar as temáticas, que eu vou falar um pouco com vocês sobre isso nas próximas dicas, mas é muito legal a gente ir estudando, né, os vários tipos de tema que a gente pode ter para aprender citações, para aprender argumentos e tudo mais que a gente pode estar usando na redação. Dica número 2 é a gente fazer redações. Eu acho que, tipo, é essencial, não precisava nem estar falando aqui, mas vale lembrar. É a partir, né, de a gente estar fazendo as redações que a gente vai começar a entender melhor a estrutura, porque a gente vai estar colocando em prática. Não sei se já ouviram essa frase, provavelmente sim, porque é muito clichê. A prática leva à perfeição. Se leva à perfeição, realmente eu não sei, mas que melhora muito a situação, melhora. Eu sou um exemplo disso. E como que eu me organizava para treinar as redações, né? Bom, o primeiro passo que eu fazia era pegar um tema de redação. Então eu ia lá, escolhia um tema para eu fazer a redação, lia os textos motivadores sobre, e aí eu anotava tudo que eu, tipo, vinha na minha cabeça sobre o tema, sobre o que eu tinha lido, eu anotava todas as minhas ideias numa folha de papel e deixava reservado. E aí depois, tipo, tá, eu já li todos os textos, e assim, eu particularmente acho interessante ir lendo e já anotando as ideias que iam surgindo, porque assim fica mais fácil, tipo, eu não esqueço, sabe? Então, pra mim ajudava bastante. Já ler, tive a ideia, eu escrevia.
E aí, depois de terminar de ler tudo, escrever tudo que eu precisava, eu sentava, né, com calma, dava uma olhada em tudo que eu escrevi de ideia. Então, eu acho que isso aqui eu podia usar em argumentos, isso aqui eu podia usar na introdução, isso daqui dá para contextualizar, né, essa parte e tudo mais. Então, eu ia avaliando o que eu podia encaixar em qual parte do meu texto, né? Por isso que é importante a gente conhecer a estrutura do texto, o que o texto dissertativo argumentativo pede da gente. E aí eu ia selecionando as ideias. Então, tipo, isso aqui dá pra usar, isso aqui não dá. Ia arriscando o que não dava e deixava separadinho. E aí, por exemplo, eu pegava um tema, tipo a obsolescência programada. E aí vinha uma citação, alguma coisa na minha cabeça, que eu anotava da ideia, e eu selecionava para usar no texto, depois eu aprofundava a minha pesquisa, sabe? Então, tipo, aí eu vou usar esse argumento X aqui. Então, eu jogava lá no Google, pesquisava um pouco, me aprofundava mais no assunto, para falar com mais propriedade na hora de citar como argumento ou como contextualização mesmo. Eu gosto bastante de simplificar a minha vida, quanto mais prático ficar, melhor para mim. Então, o que eu gostava muito de fazer, ainda gosto, né, para a questão de redação. Eu gosto muito de usar citações, argumentos que tem a ver com filme, série, livro que eu já li, né, que eu já assisti e tudo mais, porque fica muito mais fácil. Então, às vezes eu tava assistindo uma série, por exemplo, Os 13 Porquês, e aí eu via que, tipo, poxa, isso aqui dá pra eu encaixar nesse tema. Então eu já ia me organizando pra ir fazer essas conexões enquanto eu assistia algum filme, alguma série, alguma coisa do tipo, pra já me ajudar na redação, porque era algo que tava no meu dia a dia, né? Então eu podia muito bem otimizar isso e usar na redação também. Uma outra coisa que me ajudou bastante em termos de fazer a redação também, de ter repertório e tudo mais, era ir assistindo alguns vídeos, sabe? Sobre os temas. Então, por exemplo, a questão do lixo no Brasil. Aí eu ia procurava vídeos sobre o tema para poder assistir, para eu entender um pouco melhor, para eu ver alguns argumentos que eu já podia usar. Inclusive, o Explica aí posta toda semana, né, um vídeo no IGTV falando sobre um tema. Então, eles pegam a questão do bullying nas escolas brasileiras, por exemplo, e dão argumentos, contextualização, propostas de intervenção que a gente pode usar, contextualizam com filme, com série, com BBB. Eles, inclusive, acertaram o tema da segunda aplicação do Enem e abordaram ele dias antes, né, da redação da prova acontecer. E foi bastante interessante. E aí, a última coisa que me ajudava na hora de fazer redação era um esqueminha que eu tinha, que eu vou mostrar pra vocês, que o Explica aí também usa ele, que é assim, introdução, e aí tem argumentos que eu usei, a contextualização, a tese e tudo mais, e aí eu já ia escrevendo, né, para organizar, e depois era só eu passar para baixo, para a folha de redação mesmo, com os conectivos, com as frases montadinhas e tudo mais. Então, essas aqui são as folhas que o Explica aí disponibiliza pra gente, né? Então, aqui tem o passo a passo pra gente conseguir organizar melhor as ideias na hora de fazer redação. Então, eles dão dicas, vão explicando, né? O que cada coisinha tem que ter. As 4, 5 primeiras linhas. Apresentação do tema, tese, citação e tudo mais. Então, cada partezinha do texto, ela é explicada. Aqui a gente tem o planejamento, né, de redação, que é aquela coisa de anotar as ideias que te vem à mente quando você pensa, né, tem o primeiro contato sobre o tema e tudo mais com o tema. E aí eu acho bem legal que, por exemplo, aqui no tema, as palavras-chave. Então, identificando as palavras-chave do tema, a gente consegue saber o que ele pede da gente, né? Qual que é o assunto principal. Aí as ideias iniciais. Quando eu tava lendo os textos motivadores, o que me veio à mente quando eu vi, assim, o tema e tudo mais? Aqui, os principais pontos, né, abordados nos textos motivadores e qual repertório eu vou usar. Então, isso aqui ajuda bastante a organizar a redação antes da gente, de fato, fazer ela. Então, essa daí é a folha de esquema de redação. Eu, inclusive, usei demais esse esquema na época do vestibular, me ajudou muito. Você tem aí introdução, desenvolvimento e conclusão, e você vai preenchendo o que você vai usar, tipo na contextualização, na tese, os argumentos, nos desenvolvimentos, quais pontos de vista você usou para comprovar, né, o seu argumento e tudo mais. Então, esse esquema ajuda demais a organizar as ideias e a montar a estrutura da redação direitinho. Falei no começo desse vídeo pra vocês. No segundo ano eu achava que eu tava, tipo, ótima, fui tombada pelo Enem com a nota. Eu achei que eu tava entendendo, né, com base nas correções de redações que eu recebia, nos feedbacks que eu recebia na escola. E aí, quando eu cheguei no Enem, eu vi que não era tudo isso, né, que eu tava precisando melhorar, e muito na redação. Então, minha dica número 3 é: se você tem condições,
busca uma boa correção da redação, porque é por meio da correção da redação que a gente vai conseguir saber onde a gente está acertando, onde a gente está errando, onde a gente pode melhorar. Então, é muito importante ter uma correção boa, precisa, séria, que vai te ajudar com feedbacks construtivos para você estar sempre melhorando, né, no seu texto, na sua escrita. Aí, como eu falei com vocês, é super importante a gente ter uma correção séria, boa, com feedback, né? Esse daqui é uma redação que eu mandei para eles, Impacto das Fake News na Era Digital. Essa correção, eles mandam um parágrafo, né, onde eu citei e tudo mais. E aí eles vão colocando as observaçõezinhas, ó, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem mais uma, aqui também tem outra. Então eles vão colocando os pontos que foram observados. E aqui embaixo eles mandam a correção bonitinha. Então, em tudo, competência 1, ó, você tirou tanto, essa competência, ela avalia isso aqui, você, né, errou nessas partes. Então, olha só, eu achei muito legal, porque é algo bastante aprofundado, o feedback é super tranquilo da gente ler, sabe, não é aquela coisa que é pesada e tudo mais. Então, aqui eles vão explicando, ó, competência 2, ela avalia isso aqui, assim, assado. Então, tá tranquilo. A 3, e aí eles vão falando, tipo, ó, esse ponto tem que melhorar, esse outro já tá ótimo. E aí eu tenho a opção aqui de ver, né, como é que estão as minhas notas em cada competência, como é que eu tô junto com o pessoal. E a gente tem a opção, igual eu vou falar com vocês na próxima dica, mas já dando um spoiler, de reenviar a redação desse tema. Então, tipo, eu fiz aqui, peguei as correções e eu quero ver se as alterações que eu fiz estão boas. Então, dá para reenviar também. E aí, gente, a dica número 4 que eu tenho para dar para vocês é, com base na correção que você recebeu, você refazer a sua redação. Então, você recebeu lá a correção da redação com alguns feedbacks. Eu vou mostrar para vocês alguns feedbacks das redações que eu recebi. E aí, tipo, ó, tem que melhorar isso aqui, tem que treinar o uso de vírgula porque tá usando o lugar errado. Então, eu sempre pegava os pontos, né, que eram apontados para mim no feedback e eu refazia a redação corrigindo esses pontos, porque aí eu já estava aprendendo o que eu precisava, né, o que eu tinha ou não que fazer. Isso me ajudou bastante também. A dica número 5 que eu tenho para dar para vocês é assim, uma coisa coringa pra mim, serviu bastante e talvez pode servir para outras pessoas. Não garanto que sirva para todo mundo, viu? Mas é fazer um resuminho da redação. Então, com base naquela estrutura que eu mostrei para vocês, naquele esquema de preencher os quadrinhos, né? Eu fazia um resuminho bem curto numa ficha pautada. Então, pegava a ficha pautada, eu vou deixar as fotos aqui para vocês, porque eu doei todo o meu material de vestibular na época que eu passei na faculdade. Então, eu não tenho mais nada aqui comigo, mas eu tenho algumas fotos. E tudo isso que eu tô mostrando aqui tá disponível lá no meu drive do Instagram. Bom, voltando aqui. Então, eu pegava a ficha pautada, escrevia o título bem grande. Então, por exemplo, o tema, de modo geral, era o aumento do suicídio no Brasil, entre os jovens no Brasil. Então, eu escrevia assim, suicídio, a palavra mais marcante do tema, sabe? Então, a questão do lixo no Brasil, escrevia lixo. A questão do bullying nas escolas brasileiras, escrevia bullying. Enfim, só para vocês entenderem melhor. E aí, a partir disso, eu pegava aquele meu esquema de redação, colocava assim, introdução. E aí eu colocava, por exemplo, contextualização, tese, argumento 1, argumento 2. Em palavras, tipo, coisinha curta, para não ficar muita coisa também. Porque a ideia da ficha é fazer um resumo do esquema. Um resumo do resumo ainda. E aí eu colocava argumentos. Aí argumento 1, o que eu usei para poder, o tópico frasal, qual que foi o meu argumento, qual que foi o meu ponto de vista sobre aquilo, minha conclusão. Na conclusão, agente, ação, meio, finalidade, então eu ia colocando de forma bem resumida, porque eu fazia de 2 a 3 redações por semana, mais a reescrita delas. Então, por exemplo, eu fazia uma segunda, uma quarta e outra sexta. E aí, ao longo da semana, né, tipo, que eu ia recebendo feedback, que eu ia recebendo a correção das minhas redações, eu já montava o esquema, né, na ficha pautada bonitinho, porque depois eu tinha a ficha pautada ali comigo na mochila, dentro do meu caderno,
era só eu ir lendo no trajeto até a escola, que levava uns 50 minutos. Então, isso me ajudou bastante a ter o repertório, sabe? Então, na parte de argumentos, eu ia lá e colocava algum dado, alguma notícia que eu peguei, e eu ia lendo aquilo e eu ia gravando na minha mente. Então, quando eu chegava a fazer um simulado, uma prova de vestibular mesmo, eu já tinha um repertório bom guardado no meu HD que dava para eu aproveitar. Então, isso me ajudou demais. Bom, gente, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você ficou com qualquer dúvida, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar para vocês aqui o meu cupom de desconto na plataforma do Explicaê. E aproveitar para falar também que as turmas de março estão em pré-venda. E aí você fica, Sabrina, no momento eu não tenho condições de pagar por um cursinho ou coisa do tipo. A partir de segunda-feira, dia 1º de março, de 4 às 8 da noite, o Explicaê vai estar fazendo o curso ao vivo deles no YouTube mesmo. Então é totalmente gratuito, tem material de apoio, a equipe é maravilhosa. Então vou deixar o link do canal deles aqui para vocês já se inscreverem, ativarem o sininho lá para acompanharem as aulas. E já que a gente falou em se inscrever e ativar o sininho, se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo que você sabe que vai prestar vestibular, que a gente vai ajudar mais pessoas.